Quando você narra ficção, você tem que fazer um jogo ficcional com você mesmo. Por exemplo, se eu for contar uma história, eu tenho que contar uma história de tal maneira em que eu saiba o fim, mas eu engano o leitor. Se o leitor souber que eu sei o fim, a coisa fica chata, fica plana. Chata no sentido mesmo literal, plana. Então você tem que fazer um jogo mental muito complicado. Você finge que sabe. Na verdade, tem que fingir que não sabe. Fingir que não sabe, né? Quando você sabe. Quando você sabe. Então, na verdade, é um jogo de saber e não saber. Você tem que estar iludindo o leitor. Por isso, eu escrevi um conto. Eu falei, vou escrever um conto que ninguém descobre o final. Aí, André, a primeira vez, ficou zangada comigo. Porque naquela época, eu achava, como eu também não tinha experiência nem de escrita, nem de leitura, eu estava acostumada com aquele negócio do romance, da água com açúcar, do final feliz, do vai dar tudo certo no final, aquela certeza de que vai dar tudo certo no final. Quando não deu tudo certo no final, eu fiquei muito zangada. Falei, como assim? Aí eu distribuí isso para vários amigos e amigas minhas. Ele leram dizendo, pô, cara, eu não adivinhei nada. O grande artista é aquele que te engana. Ele é o mágico. Sabe aquele mágico de festa de criança que o cara começa a mexer com as coisas? Aí você, se você descobrir o segredo da mágica, acabou. Então você tem que ocultar. Aliás, aprender a escrever é muito interessante. Escrever artisticamente. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha escrito um conto e as pessoas gostaram muito desse conto e começaram a me pedir que eu escrevesse mais. Eu tentei escrever várias coisas e não consegui. Uma amiga do Eduardo, Ana Bulhões, que é nossa amiga agora, eu dei para ela ler e ela falou, Andréia, isso é ótimo. Mas eu fiquei com vontade de saber mais dessa menina. Fala mais, escreve mais. Daí que veio a ideia de escrever o livro. Eu falei, isso, eu vou escrever sobre essa menina. Eu já tenho a personagem, por que não, né? E comecei a escrever essa história, esse livro assim. Como eu tinha, a experiência que eu tinha era do conto erótico, eu pensei, eu vou fazer um livro com vários contos que é com a mesma personagem. Vários contos eróticos com a mesma personagem. Depois de 5 contos, meu livro já estava acabado, porque assim, eu não sabia mais o que escrever. Não tinha mais o que escrever. Aí eu pensei, eu falei, gente, meu livro acabou, não tem como escrever um livro. Aí me veio à cabeça que eu tinha que criar histórias entre esses contos. Uma história que conectasse com a outra história. Então, esses 5 capítulos viraram 10, 12, porque eu comecei a criar história que conectasse uma com a outra. Aí chegou um ponto que eu falei assim, pô, acabou o livro de novo, eu já fiz isso. Mas é interessante como ele foi aparecendo, as etapas, assim, aí eu comecei de novo, comecei vendo que tinham pontas soltas, sabe? Tinha uns pedacinhos que, pô, isso aqui, o que aconteceu com isso aqui, o que aconteceu com essa aqui? Aí deram outros capítulos. E é engraçado o seguinte, aí todo mundo fala, ah, não, o livro tem uma vida própria. Não, não tem não. Que é o seguinte, é que o autor descobre pontos que estão soltos. Ele vai arrumando esse negócio. O grande problema de escrever não é escrever, é compor. Quando você começa a compor, você começa a dizer, gente, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Aí é a grande aventura de escrever. Quando você pega esses best-sellers, que vendem pra caramba, você lê ele em uma semana, você acha, uau, mas é a mesma sensação do filme. O livro acaba e deixa um vazio, não te deixa nada, não te preenche com nada, não te enriquece em nada. Só tem uma maneira de você preencher com indagação, com coragem. Livros que são best-sellers são sem coragem. O Gregório Vidal tem uma resenha interessante que ele falou sobre best-sellers. Ele também escreveu um comentário sobre best-sellers. Isso faz muito tempo, nos 60. Ele disse assim, shit has its own dignity. Se aberta tem lá sua dignidade. Aí ele vai falar sobre a literatura que é consumida pela maioria dos americanos. Na época, né? Hoje em dia é menos ainda. É muito lixo. Lixo. Verdade. E o lixo não satisfaz. Você termina de ler e você fica com um vazio interno que preenche, você acaba preenchendo com mais lixo, que você acaba comprando um outro livro que também você lê em uma semana e te deixa com vazio, você compra outro e compra outro. O dilema é a tragédia do best-seller. Você escreve para os outros. Mas quando você escreve para aquela pessoa que você acorda de manhã para fazer barba, está fazendo a barba, e aquela pessoa é você, sua audiência é aquela que está no espelho. Me envergonha? Não. Escrevi de uma maneira brilhante, melhor que eu podia. Arrisquei muito, tudo bem. E o negócio é o seguinte, eu sempre disse para André, e o que você acha? Eu dizia sempre assim,
taca fogo no puteiro.